crise de 29 foi essencial para a subida do nazismo ao poder. E Hitler, ao contrário de seus adversários, soube explorar muito bem essa crise, oferecendo uma explicação simplista e errônea para tudo que os alemães estavam vivendo. Hitler começa a definir o que é para ele o nacionalsocialismo. Veja tudo, pessoal, nesse vídeo. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Juliane, você está no canal Vai e Veja, por aqui eu falo de história, eu comento também sobre notícias, com foco nas principais ditaduras totalitárias do século XX, o nazismo e o stalinismo, principalmente, a União Soviética no geral. Também aqui a gente conversa a respeito sobre as ditaduras do século XXI, a Rússia, a guerra na Ucrânia, Nicarágua, Venezuela, os conflitos no Oriente Médio. Se você se interessa por esses temas, se inscreva nesse canal, por favor, deixa like e comentários, essas coisas. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui a chave Pix, caso vocês queiram aí fazer alguma contribuição financeira para o canal. Eu agradeço muitíssimo quem está contribuindo, tá certo? Então, pessoal, eu estou fazendo vídeo todas as sextas-feiras a respeito do Hitler, e do nazismo. Esses vídeos, pessoal, eles são interessantes porque eles nos mostram, como que o nazismo foi se construindo ao longo do tempo. Hitler não trabalhou sozinho, não fez tudo sozinho. Verdade, mas o Hitler foi o principal cérebro, a principal mente do nacionalsocialismo. Sem ele, o nazismo não teria sido o que foi. Tá? Então a gente às vezes estuda, por exemplo, a conferência de Wannsee, e a solução final, e fala, bom, ali o Holocausto começou nesse momento. Na verdade não, a gente vai percebendo que o Hitler e tudo que vai acontecendo em volta vai moldando tanto o partido nazista quanto a sociedade alemã. No que vai culminar no Holocausto, na invasão à Polônia, na Segunda Guerra Mundial, a forma como os nazistas trataram os soviéticos, por que trataram dessa forma. Tudo isso a gente vai compreendendo, pessoal, como as engrenagens foram se encaixando, como as coisas foram funcionando. E um dos pontos centrais para a gente entender tudo isso, tudo que aconteceu depois, é principalmente a Primeira Guerra Mundial e a crise de 29, que é o que a gente vai ver hoje aqui, tá certo? Então, pessoal, o que estava acontecendo? A Alemanha vinha se recuperando bem, pessoal, após a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos haviam fornecido empréstimos e a economia alemã estava se recuperando bem. Porém, um duro golpe atingiu o mundo, a crise de 29, a quebra da Bolsa de Nova York. Depois dos Estados Unidos, pessoal, a Alemanha foi o país mais afetado. A cifra de desempregados chegou a 5 milhões na Alemanha em 1932. O número de falências aumentou assim de forma alarmante. Os empresários começaram a se suicidar. Depois até os familiares desses empresários também começaram a seguir esse destino. A população, pessoal, começou a diminuir bastante. A taxa de natalidade começou a cair muito. O número de abortos aumentou bastante. Charlatães e videntes picaretas começaram a pipocar na Alemanha. Todo mundo queria uma explicação, pessoal, para o que estava acontecendo. Dentro do governo da República de Weimar, esquerda e direita brigavam para saber quem era o responsável pela crise. Nisso, pessoal, o povo alemão estava se cansando de belos discursos democráticos que não resolviam nada. A grande coalizão que estava governando o país se desagregou. O povo teve a princípio uma reação apolítica. A preocupação principal era assegurar a subsistência. Havia longas filas diante dos armazéns e das sopas populares e tal. A princípio a população se tornou apática. Hitler, pessoal, soube melhor do que ninguém como explorar tudo isso. Lembra que ele queria um cenário catastrófico? A gente conversou isso nos vídeos anteriores, Ele torcia para acontecer algo assim? Pois
Pois bem, nesse cenário da crise de 29, pessoal, era tudo o que ele precisava. Hitler chegou a dizer que nunca tinha se sentido tão bem e interiormente tão contente como nos dias quando a crise de 29 estourou. Hitler, pessoal, começou a bater ainda mais nos seus discursos a questão do Tratado de Versalhes e ele começou a oferecer para os alemães uma explicação muito fácil para a catástrofe econômica. A culpa de tudo aquilo era dos judeus. Os porta-vozes de outros partidos se dirigiam à população tentando explicar o que estava acontecendo. Falavam coisas complicadas a respeito de economia e todos, pessoal, se demonstravam muito pessimistas. Só que Hitler se mostrava muito otimista, ao contrário de todo mundo, e confiante no futuro da Alemanha. E isso começou a chamar a atenção. Hitler apelava, pessoal, a homens e mulheres desempregados, principalmente uma classe média cheia de angústias, que já vinha vindo com problemas, que já tinha perdido o poder aquisitivo, que já via na liberdade da República de Weimar um problema, né? E aí, pessoal, essa classe, principalmente ela, né, se sentia muito oprimida diante de um capitalismo selvagem que estava acabando com os pequenos comércios, por exemplo, né? E também ela se sentia muito oprimida pelos comunistas, porque uma revolução como aconteceu na Rússia era a última coisa que essa classe queria, certo? E aí, pessoal, o programa do Partido Nazista rejeitava tanto a democracia liberal quanto o comunismo. Ele era anticapitalista e antimarxista, era revolucionário e ao mesmo tempo, o pessoal, prometia restaurar a ordem. Então ele começou a fazer assim apelos a um passado glorioso, assim como Mussolini fazia. E seu programa, né, pessoal, rompia com tudo que tinha, né? Eu vou romper com tudo que tá aí. Era esse mais ou menos o lema, né? E apesar, pessoal, do Hitler focar seus discursos na classe média, Goebbels foi essencial para que o Partido Nazista chegasse até os bairros proletários. Berlim, pessoal, era uma cidade tradicionalmente esquerdista, né? Era considerada a cidade reduto dos homossexuais, para vocês terem uma ideia, né? Os marxistas sempre venciam nessa cidade. Goebbels, pessoal, começou a atacar a esquerda no seu principal reduto, em Berlim. Um dos slogans mais audaciosos que Goebbels criou era Adolf Hitler come Karl Marx. Olha só. E aí, pessoal, Goebbels começou a disputar com a esquerda as ruas e as fábricas. O Partido Comunista, nisso, lançou um slogan: enxotem os fascistas das fábricas. E aí, o Goebbels começou a colocar a propaganda nazista dentro das fábricas e começou a trazer muitos operários pro lado dele. Goebbels, pessoal, começou a usar os métodos da esquerda contra ela. Então, palavras de ordem, propagandas em locais de trabalho, células nas ruas, manifestações maciças e trabalho de porta em porta, pessoal. Tudo isso Goebbels viu a esquerda utilizando. Os nazistas acompanhavam com muita atenção tudo que os comunistas faziam e copiavam, né, e adaptavam também. Goebbels percebeu que os nazistas, pessoal, precisavam criar heróis. Então ele inventou um mártir, um chefe da SS que morreu numa briga com um comunista. Só que, pessoal, eles não foi uma briga por política, foi uma briga pelo amor de uma prostituta, mas ele inventou que foi uma briga por política. Aí ele pegava um monte de homem com curativos e falava assim: olha, esses aqui apanharam dos comunistas, eles estão na rua apanhando, vejam vocês, né? E aí, pessoal, ele atraiu muita gente dos bairros proletários com esse discurso. O Partido Nacional Socialista se saiu muito bem em relação à juventude. A geração de 18 a 30 anos foi a mais afetada, pessoal, pela crise de 29. E esses jovens eram potencialmente agressivos, desprezavam o mundo, a República de Weimar, desprezavam os pais, os professores. E quem, pessoal, se tornou um atrativo para esse pessoal? O Hitler. Nisso, o Himmler entrou para o partido e logo foi promovido a chefe das SS. E os jovens eram muito fanáticos, eles tinham uma fé inabalável no Hitler, como se fosse um deus mesmo. Hitler aparecia, pessoal, em toda parte como orador principal. E mesmo nessas histórias aí, muita gente aí da elite não dava valor nele não.
Só que a elite alemã começou a ver nele aí uma pessoa aí que poderia conter os comunistas. Por que não? Muita gente da elite começou a apoiá-lo. Nisso, pessoal, o George Strasser, que era uma das lideranças do partido nazista e ele era socialista, começou a acusar Hitler de suas novas, entre aspas aqui, relações burguesas. Nisso, pessoal, Hitler respondeu. Olha só aqui Joaquim Fest citando Hitler, né? Abre aspas. Eu sou socialista, mas de maneira alguma como o afortunado conde de Reventlow. Comecei como simples operário. Ainda hoje não posso suportar que meu motorista se alimente com comida diferente da minha. Mas isso que vocês entendem por socialismo é um grosseiro marxismo. Vejam vocês, a grande massa de trabalhadores não quer senão pão e divertimentos. Não tem nenhum ideal. E nós não podemos jamais pensar em conquistar trabalhadores em grande quantidade. Queremos uma nova classe de senhores que não seja movida por qualquer moral de compaixão, mas que saiba claramente que tem o direito de reinar sobre as massas. Todo esse sistema de vocês é um trabalho de gabinete que nada tem a ver com a vida real. Fecha aspas. Então, pessoal, o que ele estava querendo dizer com tudo isso? Né? Que Hitler criaria uma elite racial, de entre aspas aqui arianos, que iria dominar porque era superior. Certo? Era uma elite racial superior. Vamos recordar, né, pessoal? O cerne do partido nazista era a crença numa luta eterna de raças. Então, os, entre aspas aqui, arianos, iriam subjugar as outras raças. O nazismo, pessoal, ele vai para... Como que isso iria acontecer? Bom, o nazismo, ele ia começar a trabalhar que a compaixão era um sinal de fraqueza, né? Então quem tivesse compaixão ali do judeu, do soviético, do polonês, era na verdade uma pessoa fraca, certo? E aí, pessoal, é impressionante, né, como a gente vai vendo as engrenagens, né? Como elas vão se encaixando no que vai culminar no Holocausto. Isso é muito interessante. Muito bem. Aí, pessoal, em seu governo não haveria participação popular, né? Seria uma ditadura totalitária, e foi, não é? E afinal de contas, né, a massa queria só pão e circo mesmo. E a questão do socialismo, pessoal, o que o Hitler entendia por socialismo? Que Joaquim Fest falando. Nesse socialismo de Hitler não se encontra motivação humanitária, nem necessidade de transformar a sociedade. Seu socialismo, ele mesmo disse, nada tem a ver com uma construção mecânica da vida econômica. É antes a noção complementar da palavra nacionalismo. Significa a responsabilidade do todo em face do individual, enquanto o nacionalismo é a dedicação do individual ao todo. No nacionalsocialismo, os dois elementos se fundem. Por aí a gente entende, né, pessoal, que no nazismo não há noção de indivíduo, mas de uma massa, ok? Que vai se dedicar ao todo. Nacionalismo seria a dedicação individual ao país. Ao país aqui, pessoal, leia-se nazismo, ok? E que cidadãos seriam considerados pelo nazismo? Os arianos. O restante seria escravizado. E os judeus, todos, sem exceção, seriam mortos. E essa, pessoal, era a ideia central aí do nacionalsocialismo. Isso é importante da gente entender, né? É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Sexta-feira que vem a gente volta a conversar sobre o nazismo, tá certo? Se você gostou, deixa like, comentários, essas coisas que são importantes, ok? Um abraço e até mais.